Porra, agora sim. Já está. Boa noite! Sejam bem-vindos! Está tudo bem? Muito bem. Boa noite, doutora Susana. Olá, estão bons? Olá! Tudo bem? Nós hoje, tudo bem. E Estou aqui a contigo? olhar para os meus contactos, porque eu estou tão eufórica depois de ouvir o Dr. David. Eu até fiz um apelo nas minhas redes sociais. É verdade, eu Muitos vi. de vocês vão ver, de certeza, porque eu aceito toda a gente da Lifeway como meu amigo. Eu acabei de ver e acabei de partilhar no meu Facebook e no meu Instagram o teu apelo para a Eu nossa estou a live. rubro, estou a rubro. Exato. Olha, nem de propósito nem de propósito, e antes de começarmos a live, curiosamente, nós hoje, sem sabermos, preparámos uma live que vem de encontro àquilo que David Schmidt acabou de É anunciar no verdade, webinar. Hã? é verdade. Parece que nós tivemos aqui um anjinho da guarda que nos disse: olha, falem lá disso hoje, que vocês vão complementar tudo aquilo que David Schmidt disse no webinar. Eu não tenho palavras para descrever aquilo que eu vi, mas também nós já sabíamos mais ou menos desde a Convenção de Dallas e desde a Vision do início deste ano, não é? E que vai haver novamente em Sim, janeiro, que ele anunciou hoje. E o ano passado, em janeiro, foi quando ele, na Vision, anunciou os suplementos que vão ser lançados agora, então, em janeiro de 2025. E já nessa altura, nós as duas falámos sobre o impacto que aqueles aminoácidos iriam ter na complementação é verdade. dos adesivos, não é? Sim, sim. As Mas pessoas ele. não têm noção, não têm mesmo noção. Uhum. Agora, a sério, para todos aqueles que me estão a ouvir, daqui a um ano vocês vão dizer assim: a Susana tinha razão. Se vocês souberem usar, que é muito simples, um é para usar de dia, outro é para usar à noite, não tem nada que saber. É só, quando eu digo saberem, é realmente pegarem naquilo e, ok, é para tomar à noite, é para tomar de manhã, mas não imaginam do poder, do impacto que aquele suplemento vai ter no organismo. E eu digo-vos isto e digo-vos isto com muita humildade. Há 20 anos que eu exerço e como eu estudei muito com a Alemanha, porque a microscopia é através da Alemanha, isso permitiu-me entrar em contato com estes determinados suplementos muito cedo. Há 20 anos, quando nós falámos destas coisas, não era tão. E já é impactante os que há no mercado, mas não tem nada a ver com estes. Vocês Uhum. têm na mão a oportunidade de ajudar imensa gente e de crescer. E vão ver, vocês vão sentir no vosso corpo e nos vossos familiares e nas pessoas quando usarem esta tecnologia, como se vão sentir. E depois, junto com isto, realmente eu acho que esta noite nem vou dormir. O Paulo Alves tem razão quando diz que perdeu o sono, porque eu não tinha noção, e acho que nem a Teresa, nem nenhum de nós, apesar de termos estado lá no Porque assim, Algarve. na convenção nós não sabíamos que era uma água, que havia uma máquina, mas não sabíamos o tipo de água que era. Ficámos a sabê-lo hoje, Não, não é? não. E portanto E é assim algo do é outro mundo. revolucionário. Não Exato. há, é que Uhum. vocês vão ver que, claro, que muita gente que está aqui conhece a água hidrogenada ou carvão. Eu tenho em casa, a Teresa sabe, porque costuma vir aqui. Agora, é assim, as três tipos de tecnologias juntas naquela máquina, em Exatamente. termos celulares, meus amigos, quem Uhum. usar vai ser brutal. É uma coisa, nós só temos que fazer neste momento uma coisa, é espalhar a magia, como diz a Patrícia, não é? Ser felizes, como costumo dizer eu, e passem a palavra, porque se até agora já tinham um feedback muito bom de quem usa o X39, quando juntarem, porque ele tem razão, há uma parte de pessoas, e vocês sabem, é muito pequenina, assim, que não tem tanto resultado, mas tem a ver com aquilo que ele hoje disse nesta apresentação. Há muita gente, e eu falo muito isso nas apresentações e a Teresa, que não come bem, entre aspas, não é? Muitos que é estilo de vida, mas muitos de nós que nos preocupamos com a alimentação, eu preocupo muito, porque a minha área de trabalho, eu batalho muito isso com os meus pacientes, as pessoas às vezes nós não temos acesso, não é? Só se Uhum. cultivarmos e não só os agrotóxicos e outras coisas, os xenotóxicos estão em tudo, então nós estamos constantemente a ser intoxicados. Nós não, é uma luta desleal,
Percebem? E isto para mim é uma missão, porque há 20 anos que eu às vezes fico muito triste porque vejo pessoas doentes e digo: "Poça, isto seria bem melhor se as pessoas comessem bem e tivessem uma vida como tínhamos há 150 anos", entre aspas, tendo em Exato. conta os alimentos. E o Dr. David Schmidt hoje falou nisso, tocou no assunto de que muitas vezes não há ali, há uma rácio muito pequenina, há algumas pessoas não têm resultado, porquê? Porque estão intoxicadas. E com esta água que nós vamos ter acesso e com esta suplementação, nós vamos, passa a expressão, levantar mortos. É brutal Pois, o que temos na mão. estão aqui a perguntar qual é o preço das máquinas. Nós não fazemos ideia Ainda qual não é o preço da sabemos. máquina porque ele ainda não anunciou. Bom, olha, mas foi exatamente por causa disso, porque nós normalmente não preparamos muito as nossas reuniões, mas preparamos sempre um tema, não é? Entendo. Nós escolhemos o tema e depois vamos na fé Mas fazer a a Teresa apresentação. disse-me o tema, sabem a que horas? À hora que eu cheguei a casa. Ou seja, ok, tudo bem, dentro dos conhecimentos que eu tenho, vou falar, porque ela só me disse agora. Bom, nós já tínhamos falado que iríamos fazer uma reunião deste género um dia destes. E hoje de manhã, tu estavas ocupada efetivamente e eu tive um tempinho e preparei a reunião e depois partilhei contigo. Mas vai muito de encontro aquilo que nós preparámos hoje, vai muito de encontro àquilo que tu acabaste de falar e àquilo que é a nossa visão dos adesivos e da tecnologia da LifeWave. E vai de encontro àqueles 5 a 6% de pessoas que não têm resultados ou que muitas vezes as pessoas demoram um pouco mais de tempo a ter resultados com o X39 e que vai um pouco de encontro àquilo que nós vamos apresentar hoje, não é? Nós hoje não vamos ter testemunhos, vamos falar de algo que é extremamente importante, que David Schmidt falou hoje também no webinar, e que toda aquela tecnologia que vai sair vem de encontro e vem complementar o X39. Então eu vou partilhar a tela, vamos fazer a apresentação, até porque julgo que temos aqui convidados e é efetivamente para vocês que nós vamos fazer esta apresentação, também para todos os brand partners que já estão por aqui e que querem sempre aprender mais um bocadinho, assim como nós também aprendemos todos os dias um bocadinho mais. Hoje aprendemos imenso com David Schmidt. E, portanto, vou partilhar aqui a minha tela para começarmos então a nossa apresentação. E, e se calhar não, Susana, nós já estamos aqui fartas de falar, mas principalmente para quem está aqui pela primeira vez, vamos começar por nos apresentar, não é? E para que nos conheçam e que saibam mais ou menos aquilo que nós fazemos e porque é que nós estamos aqui também a apresentar, a fazer esta apresentação científica. Começas tu. Então, o meu nome é Susana Marques, tenho quase 52 anos, vivo na Figueira da Foz, trabalho dentro da área da saúde integrativa, vai fazer o ano que vem 20 anos. E estou na LifeWave desde julho do ano passado, a convite da Arminda Pereira e do Vítor Pereira, aqui uns amigos da Figueira da Foz, a quem eu agradeço o convite, e cá estou eu, e a partir daí a minha vida entrou assim neste projeto maravilhoso. Porquê? Porque o X39 mudou a vida de algumas pessoas muito próximas a mim, principalmente o impacto maior foi a minha mãe, que ao quinto dia de usar esta tecnologia maravilhosa, me disse que há 20 anos que não se sentia assim. E isto é o resumo pequenino de quem eu sou. Exatamente. Bom, e então eu sou Teresa Pires, tenho 56 anos, vivo no Algarve, sou curiosamente da zona da doutora Susana, sou da zona de Coimbra, mas vivo no Algarve já há 40 anos. Sou psicóloga de profissão e juntei-me à LifeWave em março de 2023. E juntei-me à LifeWave porque quando me apresentaram esta tecnologia, eu fiquei muito curiosa por saber quais seriam os resultados que eu poderia ter com os meus pacientes e de que forma é que esta tecnologia os poderia ajudar em muitas situações que muitas vezes
eles estão a tomar medicamentos e não têm grandes resultados. E assim foi, realmente tem sido um percurso maravilhoso. Eu ainda há bocadinho no final do webinar dizia que estou cada vez mais apaixonada por esta tecnologia e pelos resultados que nós temos. Eu própria ontem, por exemplo, e se vocês se calhar reparam e através do Zoom, tenho aqui um Ice Wave no pescoço. Ontem acordei com dores de garganta e resolvi a minha dor de garganta com o Ice Wave, com a glutationa e o X39, fazendo aqui um protocolo na zona da garganta e, portanto, ao fim de uma hora estava bem e hoje voltei a pô-lo por uma questão de não haver aqui nenhuma recidiva. Portanto, realmente resolvi a questão desta forma. Portanto, eu tiro muito partido da tecnologia da LifeWave, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, e realmente estou cada vez mais apaixonada, e agora com as novidades que aí vêm, melhor ainda. Então, eu vou apresentar-vos muito rapidamente aqui a LifeWave, e depois já volto aqui a chamar a doutora Susana para fazermos a apresentação científica do produto. A LifeWave é uma empresa que tem uma tecnologia avançada, que procura melhorar a saúde, o bem-estar, a longevidade das pessoas que nós encontramos. Não tem drogas, não tem opioides, não tem nenhum princípio ativo, não há nada a ser injetado através da pele. Nós estamos a falar de pequenos adesivos que têm nanocristais orgânicos no seu interior e que são colocados em contacto com a pele. E nesse processo eles vão aproveitar o poder da terapia da fotobiomodulação através da luz para melhorar a saúde celular de quem usa o adesivo. Portanto, nós temos resultados todos os dias, temos milhares e milhares de pessoas a utilizarem esta tecnologia e os resultados são vistos e sentidos todos os dias. É uma empresa que começou a operar em 2004, portanto já tem 20 anos. É uma empresa que nos dá uma segurança pela sua estrutura, pelo seu tempo que está no mercado, pela tecnologia. Distribui em 80 países e tem 12 armazéns espalhados pelo mundo. Comunica em 10 línguas, sendo uma delas o português, o que muito nos orgulha. Cresceu muito rapidamente desde 2020, porque a partir do momento em que foi lançada esta tecnologia do X39, esta empresa passou dos 20 milhões de dólares para os 430 nos últimos 3 anos, e sabemos que este ano este valor vai aumentar ainda mais. Mais de 3 milhões de pessoas já utilizam e têm resultados com esta tecnologia, e Portugal tem efetivamente um grande crescimento, e nós temos muito orgulho em fazer parte deste processo. Estes produtos são únicos no mercado, estão patenteados, estão protegidos por várias patentes do Dr. David Schmidt. Existem mais de 80 estudos e pesquisas clínicas feitas quer por ele e pelos seus colaboradores no seu laboratório, mas também por universidades e pesquisadores independentes a quem ele pediu que comprovassem todos os seus estudos. E vários especialistas estiveram fizeram estes estudos. Este é o Dr. David Schmidt, é este senhor o responsável por tudo isto, por esta tecnologia que reativa células estaminais. Este produto é um verdadeiro avanço na fototerapia e, portanto, ele tem mais de 130 patentes registadas no seu nome, ele é cientista, inventor, já foi premiado por 2 vezes pelo Hall of Fame International, que é na área da tecnologia, digamos que é como se fossem os Oscars na área da tecnologia. Para mim, pessoalmente, que o conheço, já tinha uma ideia acerca dele, antes de o conhecer pessoalmente,
e depois a ideia ficou ainda mais, foi muito maior. A sensação que eu tenho é que este homem é um homem diferente, é um homem com uma visão e com uma sensibilidade, com uma preocupação com o ser humano e com o futuro da humanidade que não tem explicação. E, portanto, para mim, ele é efetivamente um visionário. Ele diz, ou dizia até há pouco tempo, que o X-39, que era ainda a sua maior conquista, neste momento, creio que esta frase está mais do que ultrapassada, porque com aquilo que ele acabou de anunciar, sem dúvida que o X-39 é efetivamente algo maravilhoso, mas ele já tem aqui uma conquista bem maior e que vem complementar tudo aquilo que ele fez até agora. Nós vamos falar-vos aqui então sobre esta tecnologia do X-39, que é um patch, um adesivo que reativa células estaminais. Quando este produto foi lançado em 2020 e depois em Portugal em março de 2023, todos nós consideramos que o timing é perfeito para que este produto aparecesse no mercado. E porquê? Porque estávamos a sair de uma pandemia, os efeitos secundários das vacinas, as sequelas do Covid, tudo para além das sequelas relativas à doença, houve muitas pessoas também que tiveram outras complicações, quer sejam físicas como emocionais, se bem que as emocionais tornam-se físicas também, como é lógico, mas em todas essas complicações que adviram da pandemia e daquela época que foi muito difícil para toda a gente, efetivamente esta tecnologia vem trazer aqui uma esperança e vem trazer aqui a oportunidade de todos nós podermos fazer uma regeneração celular e prevenir o futuro, porque esse é efetivamente o objetivo de David Schmidt. Toda a tecnologia que ele cria é como prevenção. Ele cria a sua tecnologia para pessoas saudáveis, e ele está sempre a dizer isso. O que acontece é que, devido a todas as características, sabemos que acaba por haver aqui um processo de regeneração celular que todos nós temos grandes benefícios com ele. E então, eu vou-vos falar um pouco sobre a importância de reativarmos as células estaminais e depois vou passar à doutora Susana, porque ela vai vos explicar toda a parte da fototerapia e a importância do peptídeo que este adesivo vai estimular. As nossas células estaminais, certamente que vocês já ouviram falar muitas vezes na criopreservação de células estaminais a partir do cordão umbilical, quando as senhoras têm os bebés. E essas células estaminais são guardadas durante mais ou menos 25 anos para depois, caso aconteça alguma situação, poderem ser utilizadas. E porquê? Porque as células estaminais são estruturais no nosso organismo. Elas podem ter várias denominações, podem ser consideradas as células-mãe, podem ser chamadas de células estaminais. Ao nível do cérebro, por exemplo, são chamadas de células-tronco neurais ou células-tronco só. Portanto, têm várias denominações, mas efetivamente elas, como a doutora Susana costuma dizer muitas vezes nas reuniões de espanhol, elas são como as nossas mães. Não é? As mães tomam conta dos filhos e defendem os seus filhos com toda a sua garra. As células estaminais fazem o mesmo no nosso organismo, é como se elas fossem uns soldados que nós temos e que estão sempre prontas para enfrentar para os invasores. Portanto, esta importância das células estaminais, David Schmidt percebeu que, ou andou durante vários anos a estudar uma fórmula que permitisse digamos que
com um custo mais acessível a todas as pessoas, porque esse era o objetivo dele. Ele tinha esse objetivo de criar algo que fosse na área da reativação das células estaminais, mas que fosse acessível a todas as pessoas, porque a indústria das células estaminais é uma indústria caríssima. Então, é importante vocês perceberem que as células estaminais, elas são indiferenciadas, são as únicas células no nosso organismo que não morrem, porque todos os outros sistemas celulares, eles regeneram-se todos os dias e as células vão morrendo e vão dando origem a novas células. Sim. No caso das células estaminais, elas ficam inativas. É como se elas adormecessem. E as nossas células estaminais começam a adormecer a partir dos 25 anos. Por volta dos 30 anos, nós temos apenas 50% das nossas células estaminais ativas e aos 60 anos, entre 7% a 9%. Pelo meio, vão diminuindo gradualmente à medida que nós vamos avançando no processo de envelhecimento portanto, é por isso que muitas vezes nós não temos a capacidade de regenerar, de cicatrizar, de combater determinadas agressões que acontecem no organismo, porque nós não temos células estaminais ativas. E elas, em conjunto com o sistema imunitário e com outros processos biológicos, são fundamentais para a regeneração e para, digamos que a cura que acontece no nosso organismo. Ora, o envelhecimento é um processo que vai, é um processo contínuo, não é? Que vai acontecendo, é gradual. Nós vamos avançando na idade e vamos perdendo capacidades biológicas e bioquímicas, portanto, as nossas células estaminais vai acontecendo isso também com elas. Ora, posto isto, David Schmidt andou durante vários anos, durante mais de 10 anos, ou cerca de 10 anos, para encontrar esta fórmula. E aqui eu vou chamar a doutora Susana e vou-lhe pedir que nos explique de que forma é que este PETS, que é feito com nanocristais orgânicos, que vai utilizar a luz, como ela vai explicar muito bem, quais são os benefícios e o que é que vai acontecer quando nós colocamos um X39 em contacto com a pele? Susana. Teresa, tu, antes de falarmos aqui um bocadinho deste slide, tocaste aí num ponto que penso que estamos num momento que é importante que as pessoas comecem a ter noção. Já têm noção disso, mas a acordarem. E utilizar esta tecnologia é realmente, nós costumamos dizer que é uma responsabilidade social e é. Falaste e tocaste num assunto muito pertinente que é tudo aquilo que está a acontecer connosco, independentemente de como nos protegemos ou não, ou como nos protegemos na altura do Covid. As pessoas têm que perceber uma coisa: o vírus foi real, é real. Uns combateram-no com vacina, outros optaram por não é isso que estamos aqui a discutir. Aquilo que vos posso dizer é que, independentemente de quem optou por uma escolha ou outra, lidar com o vírus continua a ser preocupante para nós, porque ele é realmente perigoso para as nossas células, mesmo hoje em dia. Muita gente diz, agora estive com o Covid, mas já não liga. Eu só vos toco neste assunto para perceberem que cada vez é mais importante melhorarmos o nosso sistema imunitário. E aqui, sem dúvida, temos uma arma importante. Temos uma arma muito importante, principalmente por este peptídeo. Porquê? Não foi ao caso que o Dr. David Schmidt escolheu este peptídeo, poderia ter escolhido outro. Este é um peptídeo que a ciência conhece desde dos anos 70, mais ou menos do ano 73, na altura em que eu nasci, e sabia-se logo nessa altura que ele era extremamente importante em todo o processo de reduzir a dor, anti-inflamatório, como ativador de genes antidor, como cicatrizante, porque ele leva determinadas proteínas que penso que vamos falar nos slides, mas que são muito importantes. Portanto, esta empresa e o Dr. David Schmidt, quando escolheu este peptídeo, foi com intenção
porque ele sabe, como cientista, o poder de elevar este peptídeo. E é isto que o X39 nos vai fazer. Por isso ele é tão útil nesta situação de um pós-Covid ou noutras infecções que possam vir. É muito importante reforçarmos o nosso sistema imunitário, como a doutora Teresa estava a dizer. E aqui temos realmente uma arma muito importante. Não é algo que nós podemos dizer que vai curar isto ou aquilo, não, nós estamos aqui a apresentar-vos uma tecnologia que vos vai ajudar a estimular o corpo, a reativar as células staminais, como a doutora Teresa disse, e muito bem, e a transformar o nosso corpo, a fazer com que o nosso corpo tenha uma capacidade, não é, de leão, como têm as mães, para nos defendermos. Que as células-mães, que são as células staminais, fazem exatamente isso que ela disse, defendem-nos de tudo. E porquê? Porque quando estão capazes e é necessário atuar, atuam naquilo que é necessário, através, e esta reativação destas células staminais, é importante que tenhamos em conta que é feita com o uso contínuo do X39. Porquê? Porque ao elevar este peptídeo, por isso o Dr. David Schmidt aconselha muito bem, durante 3 meses nós conseguimos o logro, chegamos ao objetivo de reativar essas células staminais, mas só por si a elevação deste peptídeo já é uma maravilha, pelos benefícios que ele traz ao nosso organismo. Eu não consigo mudar os slides, Teresa, penso que és tu. Portanto, como vos disse, este peptídeo, o X39 eleva este peptídeo, é um peptídeo composto por 3 aminoácidos. Estes 3 aminoácidos que compõem este peptídeo são extremamente importantes no nosso organismo. Na saúde são utilizados isoladamente, não é? Ainda hoje, por exemplo, atendi uma pessoa que necessitava muito para ultrapassar o problema grave que tem, precisa da lisina, que está neste peptídeo. Portanto, este peptídeo é composto por 3 aminoácidos maravilhosos. E como podem ver aqui, já em 2000, muito antes desta data, este cientista e outros comprovaram a efetividade deste peptídeo. Mas em 2015, muito recentemente, porque às vezes ouvimos falar nas coisas e não temos noção do ano, quando olhamos para 2015, já temos muitos estudos, não é? E formas de comprovar os benefícios. Porquê? Porque os estudos que eram feitos em 1973 são diferentes que são feitos daqueles que foram feitos em 2015. Mas em 2015 o Dr. Picardo veio demonstrar-nos efetivamente a capacidade deste peptídeo, não é? Na ativação dos genes antioxidantes e no aumento dos níveis desses antioxidantes, nomeadamente a glutationa, que é, digamos que, o antioxidante mãe. Mais uma vez, a mãe aqui nas nossas apresentações. Se fôssemos escolher um antioxidante, talvez o mais experimente, o mais importante de ativar e manter elevado, será realmente a glutationa. E este peptídeo permite-nos isso, permite-nos elevar este antioxidante, que é extremamente importante. Também foi comprovado que ele tem uma atuação muito grande na diminuição da dor. Aqui já tinha falado, mas repete-se no slide, na capacidade deste peptídeo de reduzir a nossa dor, não é? A inflamação, vai elevar a nossa energia por vários fatores, porque ele vai utilizar o cobre, vamos falar mais à frente, e ele tem essa capacidade de nos elevar e aumentar o ATP, a energia dentro das células, e assim diminuir muito rapidamente, quase de uma forma efetiva, nas 24 horas, o cansaço. Vai equilibrar o nosso sistema nervoso central, não é? Na produção dos nossos hormônios, nomeadamente a melatonina, que vamos dormir melhor, e também vai equilibrar o cortisol durante o dia. Por isso, muitas pessoas, quando utilizam o X39, se sentem mais calmas no imediato, porque há um equilíbrio dos nossos hormônios. Aqui, neste caso, vemos o efeito no sono. O alívio dramático da dor, pronto, porque aqui, talvez o que podemos falar aqui na dor é uma dor aguda, uma dor crónica, que demora um bocadinho mais tempo a sentirmos essa dor, mas vai também ter essa efetividade, não é? Na diminuição da dor. E, entretanto, vou-vos falar de que forma é que isto atua, porque como os slides estão assim, vou deixar, quando vos explicar como colocamos o adesivo, explico o processo de como funciona toda esta tecnologia. Aqui na redução das rugas, quando vos falei no início, o facto do Dr. David Schmidt ter escolhido propositadamente este peptídeo tem a ver com os primeiros estudos que houve. Os primeiros estudos que houve deste peptídeo mostrou-nos que ele eleva muito
o colagênio e a elastina. São duas proteínas essenciais para a renovação dos nossos tecidos, para a recuperação dos nossos tecidos, para a cicatrização, para a capacidade de regeneração, por exemplo, numa ferida, num corte, e realmente, efetivamente, o X39, pela elevação destas proteínas que o peptídeo faz, consegue presentear-nos também com esta maravilha de termos um aspecto muito mais jovem ao final de 4 a 12 semanas de uso contínuo desta tecnologia. Tenho que pedir. O cabelo, exatamente, o princípio é basicamente o mesmo, não é? Temos aqui proteínas como também o colagênio e a elastina, e não só. Existe aqui também uma produção muito grande na ativação das células terminais. Nós vamos produzir mais, talvez seja a melhor expressão, as células que vão fortalecer o cabelo, que tem a ver com os fatores de crescimento que vamos ver no slide a seguir, porque realmente os fatores de crescimento são extremamente importantes para nós podermos renovar coisas que já estão mesmo envelhecidas, porque o corpo, não é por acaso que o nosso cabelo envelhece, a pele ou as unhas, porque o corpo inteligentemente necessita dessas proteínas e dessas substâncias para se manter vivo e recuperar outras coisas. Então estas partes do corpo são secundárias, mas com o uso contínuo do X39 vamos aumentar a produção dos fatores de crescimento e conseguimos também efetivamente rejuvenescer. Na energia, aqui no desporto o processo é exatamente o mesmo da energia, nós vamos produzir mais ATP, mais neurotransmissores, uma série de substâncias que nos dão realmente a capacidade de ter uma disposição e uma capacidade a nível de desporto, um rendimento desportivo muito maior. Nas cicatrizes aqui falamos efetivamente dos fatores de crescimento, não é? Mas o processo é aquele que eu disse há bocadinho. Eu já não levo os slides muito seguidos porque temos a tecnologia memorizada e depois acabo por repetir um bocadinho. Aqui a questão é a mesma, tem a ver com a produção do colagênio e da elastina. O que é que acontece? O que acontece é que há uma remodelação da célula. A célula estaminal, como a doutora Teresa disse há bocadinho muito bem, ela vai agir onde nós, ou atuar, não é? Vai transformar-se, digamos, naquilo que nós necessitamos. Quando nós precisamos de renovar um tecido que está danificado, porque houve um corte, houve um acidente, houve uma destruição da célula daquele tecido, a célula estaminal tem a capacidade de produzir essas células da pele e vai então haver uma renovação, uma maior eliminação das cicatrizes, porque há uma produção daquelas células e nós conseguimos ter uma melhoria muito grande na própria cicatriz. Por exemplo, quando falamos de uma queloide, uma cicatriz que já está há muitos anos, a minha mãe, posso-vos dar esse exemplo, a minha mãe foi uma pessoa que foi operada muito jovem ao bócio na garganta, uma patologia da tiroide, mas mais específica, e ela ficou com uma cicatriz muito grande. E com o uso do X39, como ela usa desde o ano passado, a cicatriz da minha mãe diminuiu imenso. Era muito mais grossa e está a ficar fininha, porque é este processo de remodelação que vemos aqui neste slide, que é feito pelo aumento dos fatores de crescimento, tudo aquilo que falamos que faz o peptídeo e a ativação das células staminais. Cicatrização de feridas, falei agora neste slide anteriormente, falei de tudo mais. Nos genes e do ADN, é muito importante falarmos aqui neste slide, porque realmente as células staminais são algo maravilhoso que esta tecnologia nos consegue fazer. E de que forma? De uma forma muito simplista, vou-vos explicar o seguinte: o ADN é como se fosse um livro de receitas em que nós vamos buscar lá os compostos que queremos para produzir um bolo. Eu, quando quero produzir um bolo, se eu não vou fazer um bolo de chocolate, eu não vou buscar o chocolate, não é? Estou-vos a dizer isto a brincar porque é assim que o nosso corpo funciona. Ele vai buscar os genes e tudo aquilo que necessita para fazer um processo de recuperação do organismo. E aqui, mais uma vez, esta maravilha tem essa capacidade, porque o X39 vai reativar milhares de genes que estão inativos. E então o nosso corpo, quando tem esses genes ativados, tem o quê? Tem vários compostos, não é? Que tem vários elementos. E ele próprio vai utilizar os que necessita para construir, neste caso eu brinquei, para fazer o bolo que quer, não é? E esta tecnologia tem essa capacidade de nos renovar efetivamente. Vai fazer aquilo que o nosso corpo necessita, não é? E daí nós vermos todos os resultados que vemos.
Os resultados que vemos com a utilização do X39, já, no fundo, já falei um bocadinho. Os primeiros dias vamos ter todos os resultados que vimos no início, porque há resultados imediatos, aqueles que temos quando reativamos estes 4.000 genes. O nosso corpo tem cerca de 22.000 a 25.000 genes. A medicina está sempre, não tem que ser exata por todos os dias, mas mais ou menos esses. Quando podemos ver aqui que logo nos primeiros dias, e isto sabemos dos estudos da LifeWave, que é nos primeiros 10 dias que isto acontece, a reativação destes 4.000 genes, que permite que o nosso corpo, lá está, foi o exemplo que eu vos disse do bolo, vai lá buscar aqueles que estão reativados logo no início, e nós temos muitos dos sintomas que vemos, a energia logo muito imediata, o dormir, a redução da dor, mas é claro que outros genes vão ser reativados com o passar das semanas, e são os outros que vão acontecer nas 6 semanas de utilização. Outros novos vão ser reativados e vamos conseguir melhorar de uma depressão, de uma ansiedade, de um síndrome pós-traumático, que são processos muito difíceis que há. Aqui é o campo da Teresa, mas eu trabalho também as depressões, e sei que a nível neurológico nós depois levamos algum tempo mais a ter uma recuperação. No final dos 3 meses, mais genes e mais todos os aspectos que vos falei já estão a funcionar, não é? O anti-inflamatório, o poder de cicatrização, então já conseguimos melhorar arrugas, o cabelo vai sendo com o tempo de uso, não é? Uns são imediatos, outros com o tempo de uso. 6 meses depois, realmente chegamos a um resultado muito nobre, porque é o nosso sistema cardiovascular, não é? Tudo pode parar no nosso organismo, menos o coração. Esse para, portanto, este também é mais lento de nós conseguirmos chegar a este resultado, mas é um resultado, um dos melhores resultados que podemos atingir com o uso de 6 meses desta tecnologia, porque nós passamos a ter uma idade vascular muito reduzida em relação à que temos. Nós reduzimos 8 anos, todos nós, cada um reduz 8 anos no seu sistema cardiovascular. E isto é muito importante, porque é realmente o sistema fulcral para nos mantermos jovens a todos os níveis, não só de capacidade, mas de renovação das nossas células. Como é que vamos usar? Mas vou dizer resumidamente, porque o slide da fototerapia não apareceu, penso que não, Teresa, acho que passámos Diz? diretamente para o adesivo, mas toda esta tecnologia, para quem não está a ver pela primeira vez, é importante dizer-vos que funciona de uma forma muito simples e é usada desta maneira, como podem ver aqui no slide. É simplesmente colocar este adesivo no nosso corpo de manhã e tirá-lo à noite e utilizarmos a luz do nosso corpo. A fototerapia não é nada mais do que utilizar a luz como mecanismo de cura, nomeadamente um laser que utiliza a luz. Aqui nós vamos utilizar no nosso X39, que vai utilizar a nossa luz do nosso corpo, porque nós temos uma luz, nós vibramos numa determinada frequência que emite uma luz, o nosso infravermelho, que vai impactar no adesivo que estão a ver aqui no nosso monitor e vai refletir nos nanocristais que constituem este adesivo, e que ele, por sua vez, vai refletir para o nosso organismo e elevar o peptídeo de qual vos falamos. E como é que fazemos? Colocando de manhã e retirando à noite. Sim, 12 horas. Mas eu também digo, não é necessário preocupar-nos. Simplesmente vamos colocar de manhã, vamos retirar à noite antes de dormir. Se formos profissionais da noite, é importante utilizar este adesivo durante a noite. Porquê? Porque o nosso corpo está funcional quando estamos acordados, e é importante que toda a tecnologia e todo o processo de fotobiomodulação se aconteça durante o tempo em que estamos acordados. Quando vamos dormir, retiramos também para darmos o descanso ao nosso corpo e ele poder fazer o seu processo de apoptose celular, que ou seja, é deitar fora aquilo que não é importante. O X39 faz o seu processo durante o dia e o corpo durante a noite faz o trabalho de expelir ou de processar aquilo que não é importante e deitar fora. Beber muita água, e agora vamos falar um bocadinho mais. Vou passar a palavra à Teresa sobre água. Água boa, água viva. Eu digo sempre isso nas apresentações, e a Teresa, e agora vem aí essa capacidade impactante o ano que vem, mas bebam água boa, é muito importante, o mais saudável possível. E bastante água, 2, 3 litros por dia. Eu digo sempre, 1,5 litro de manhã, 1,5 litro da parte da tarde. É a meta que eu digo às pessoas que aconselho. Uma garrafa de 1,5 litro de manhã e outra garrafa de 1,5 litro da parte da tarde. E penso que está dito o mais importante. Quando é que não devemos usar?
muito rapidamente. Estamos a fazer quimio ou radioterapia, vamos respeitar esse momento, é um momento para fazermos o tratamento e depois usamos logo de imediato o X39. Se por algum motivo fomos sujeitos a um transplante de órgão e nessa fase temos que fazer imunossupressores, para não haver uma rejeição do órgão, não vamos usar esta tecnologia porque ela é benéfica, ela é tão boa para o nosso organismo que nos eleva a nossa imunidade. E então poderíamos correr o risco de rejeitar o órgão porque estamos muito fortes e vamos dizer: tu não és daqui, tu não me pertences e vais embora. E então, durante o período de possível rejeição do órgão, não vamos usar. Mas depois disso, vamos falar com o nosso médico para poder usar a tecnologia. No caso de tomarmos imunossupressores, não há problema, meus amores. É só quando fizermos um transplante de órgão. Nas crianças, é importante dizer-vos o seguinte: não foram feitos estudos aí, só por uma. É assim que tudo se processa, mas podem falar com quem vos convidou, podem perguntar a quem está dentro dos assuntos, aos profissionais, porque podem usar a tecnologia em crianças, porque inclusive há protocolos feitos neste momento por médicos dos Estados Unidos para serem utilizados em crianças. E em grávidas também é importante dizer o seguinte: nós temos a Associação de Lactantes de Portugal, podemos passar isso, em que aceita a utilização do adesivo em pessoas, em mães que estão a dar mama e nas crianças e bebés também vão utilizar a tecnologia acompanhados por um profissional ou por alguém que os tenha convidado e que tenha experiência. E penso que, Teresa, é agora o momento de passar a palavra e peço desculpa, Teresa, na fototerapia, mas acho que o slide, ou eu não vi. Não, passou, mas pronto, tu não. Tu tens isso já tudo em encarregado e eu deixei-te seguir porque foste fantástica. Isso já está aí tudo, a mim acontece-me a mesma coisa. Bom, mas voltando aqui à nossa apresentação, nós, como eu disse no início, com o X39 há aqui algo que é extremamente importante e que nós falamos muito, mas que falamos, digamos que de uma forma muito singela, não é? Que é o cobre. Nós falamos muito no peptídeo de cobre, o peptídeo de cobre, mas a grande maioria das vezes nunca se aborda a importância do cobre no organismo. E nós, já é sabido de toda a gente, não é? Que nós as duas estudamos muito os produtos da LifeWave, todos os estudos do Dr. David Schmidt, vimos muitos vídeos dele e se calhar até poderá haver algumas pessoas aqui na sala que já viram este vídeo. Quando nós as duas vimos este vídeo que vamos apresentar-vos agora, nós olhamos para ele de uma forma diferente. E portanto, nós vamos passar o vídeo, Susana, e Sim, depois sim. já voltamos para falar sobre sobre as conclusões que nós tiramos quando visionámos este vídeo, ok? Então, vejam com atenção. My heritage is European, and my father is German, and my mom is of Italian and Irish descent. And I got the Irish part of me in the skin, which is when I would go out in the sun my entire life, I go right to a sunburn. And I've had some very traumatic experiences with that. Well, we've been doing some investigation because copper is used to manufacture a Faraday cage, and a Faraday cage blocks electromagnetism. And so I began to think about, is there a way we could use these peptides or create patches that elevate copper-based peptides that could interlink and form a type of Faraday cage in the skin? And there was some compelling information to show that copper peptide, GHK, could reduce the effects of radiation on the body. Anyway, long story short, we did find in a study that's the case, and this may lead to us being able to claim that the combination of these patches reduces a person's exposure to Wi-Fi, Bluetooth, and 5G. We have some preliminary data on that. But my own experience with this has been, I've been able to go out in the sun and I've experimented without sunscreen and I go right to a suntan
which I love. And many of our members have had a similar experience. I would encourage anybody, though, to use sunscreen. But we found this out back in 2018 when we were launching X39. And in fact, we gave out X39 and the Oliveta night cream on our 15-year anniversary cruise. And yeah, it's been delightful that this potentially could be a skincare product in a number of years for helping people to avoid getting sunburn. My heritage is European, and Bom, Susana, Sim. o que é que tu tens a dizer sobre esta questão? David Schmidt fala aqui sobre as suas raízes, não é? Ele diz que o pai dele é alemão, a mãe é irlandesa, e portanto esta genética, não é? Que tem a ver com as questões genéticas, e em que ele fala que esta parte irlandesa fez com que ele tivesse, ao longo dos anos, questões e problemas de pele, não é? E que procurou, começou a perceber, através dos seus estudos, que os peptídeos de cobre, que o cobre podia formar, digamos que um bloqueio, não é, às radiações, e ele começou a perceber que através do incremento destes peptídeos de cobre, que podia ter benefícios. Nós hoje preparamos efetivamente aqui esta apresentação sobre o cobre e sobre a importância do cobre no nosso organismo. Mas antes de passarmos lá, o que é que tu tens a dizer sobre esta questão dele, por exemplo, não usar protetor solar, que é uma coisa que ele não recomenda, não é? Mas que, por exemplo, quem segue o Dr. Lair Ribeiro, ele diz que é a maior asneira que nós podemos fazer é usar um protetor solar. Sim, nós fugimos do sol, que é tão importante para nós, e optamos por colocar um protetor solar. Eu vou ter cuidado em dizer-vos isto pelo seguinte: não é que nós, e o Dr. Laia Ribeiro, e o Dr. David Schmidt também, aliás, ele hoje falou antes na reunião onde estivemos na live, e aqui também falou, se prestarem bem atenção, ele fala na questão destes dois peptídeos, ou do X39 e o 49, nos proteger. Vejam o que ele disse: Wi-Fi, 5G. Ele é um homem muito atento àquilo que nós necessitamos para nos protegermos, e ele disse hoje mesmo que nós temos que começar a tomar o poder do nosso cuidado. Mas quando tu falas do sol, quero-vos dizer o seguinte: o sol não é inimigo de maneira nenhuma. A questão da proteção dos protetores solares é que nós não podemos nem devemos ir 12 horas torrar para o sol, é óbvio. Aí vamos fritar, passa a expressão, não é? Agora, também não devemos barrar-nos de protetores solares e irmos para a rua e não tiramos proveito do sol. É basicamente isto que o Dr. Lair nos diz, e o Dr. David Schmidt, e eles que sabem disso. Porquê? Porque a energia do sol, a fototerapia, que é a primeira fototerapia que nós fazemos desde pequeninos, não é? Nós temos os meninos, levamos a apanhar sol, quando eles nascem, se nascerem doentes, não é, com alterações das bilirrubinas, têm que apanhar sol para tratarem aquela icterícia. Portanto, aquilo que ele nos diz aqui é que nós não devemos fugir do sol, ou o que o Dr. Lair, respondendo à tua pergunta, o que o Dr. Lair nos diz é que está errado fazermos as coisas como fazemos. Nós precisamos mesmo de apanhar esse sol. Mas aqui no Dr. David Schmidt é importante dizer uma coisa: o cobre, para além de ter muitas funções no organismo, não podemos estar aqui a falar em todas elas, ele é extremamente necessário para a produção de colagênio e elastina. Quando nós dizemos que o X39 aumenta a produção de colagênio e elastina, nós dizemos no cômputo geral, mas há fatores que levam a isto. E um deles, nesta formação deste tecido conjuntivo, é o próprio cobre. Sem este mineral essencial, as coisas não se dão dessa forma, não é? Exatamente. Portanto, mas, Susana, o nosso organismo não produz cobre. Nós temos, ele é um essencial, é um mineral essencial para o corpo, ok? Sim. Nós vamos obter este cobre através dos alimentos que consumimos, não é? Exatamente. Exatamente. Mas nós temos muita carência dele, Teresa.
Porquê? Porque Pronto, os exatamente. alimentos estão desmineralizados. Exatamente, era aí que eu queria chegar, porque quando nós temos um peptídeo de cobre, nós sabemos que ele é um peptídeo de cobre porque existem 3 aminoácidos que se vão ligar ao cobre, não é? Sim. E que vão formar o peptídeo. E se nós tivermos carência de cobre, por exemplo, quando utilizamos o X39 ou o X49, não há cobre suficiente para se ligar aos aminoácidos e daí que muitas vezes pode acontecer as pessoas não terem os resultados que desejariam ou que estavam à espera de ter, ou até não terem mesmo, não é? Por terem carência de cobre, certo? Sim, exatamente. Como ele é um mineral essencial, nós, não é só deste, nós estamos, como ele nos dizia há bocadinho também, não é? Ele Uhum. insiste muito na suplementação e voltou a dizê-lo hoje. Ele Sim, disse: esta tecnologia vai funcionar muito bem e a que vem por aí, se nós fizermos desporto, ele repetiu, se nos alimentarmos bem, se suplementarmos bem. Porquê? Porque nós estamos todos desmineralizados. No fundo, a exatamente. intenção do Dr. David Schmidt é mesmo de nos trazer uma tecnologia que nos ajuda a repor aquilo que nós estamos em carência. E Uhum. aqui, o X39 e o 49, como ele fala aqui, e outros, só vão funcionar se nós tivermos estes minerais a funcionarem bem no organismo, não é? Exatamente. Se houver uma carência, é um dos fatores para o pequeno insucesso que há. Porque o insucesso do X39 é muito pequenino. Nós temos uma percentagem muito pequenina de pessoas que não têm resultados. É Mas entre porquê? 4 a 6%. Sim, É a percentagem de de pessoas insucesso. de insucesso, exatamente. Bom, nós colocamos aqui alguns alimentos, não é? Aos quais nós vamos buscar o cobre, e só para terem uma ideia, porque achamos que era importante perceberem que é através da alimentação que vocês vão, ou que todos nós vamos efetivamente repor os níveis de cobre, mas sabemos que se calhar a quantidade, e eu estou a olhar aqui para a tabela, para a imagem, a quantidade de gambas que nós temos que comer hoje em dia, se calhar é 3 vezes maior do que há 30 anos atrás, porque para conseguirmos ir buscar a mesma quantidade de cobre que íamos buscar. Os alimentos estão, principalmente as frutas, os legumes e mesmo também as carnes e até mesmo os frutos do mar, porque com a poluição e com tudo aquilo que vai acontecendo no meio ambiente, há toda essa deficiência ao nível da alimentação. Daí que se defenda tanto a suplementação, a prevenção, como nós fazemos, mas portanto, já percebemos aqui que o cobre é um micronutriente muito importante e que é essencial à nossa saúde. Hoje, curiosamente, o Dr. David Schmidt, no webinar, referiu uma coisa que nós muitas vezes já temos falado aqui e que é preciso também ter algum cuidado, porque existem muitas pessoas que seguem esse tipo de alimentação, que é o caso dos vegetarianos e dos veganos. Há muitas pessoas que têm esse tipo de cuidado e que suplementam, mas ele referiu isso também, que as pessoas que seguem esse tipo de alimentação podem muitas vezes ter deficiência de cobre pela falta da proteína, da carne, não é? Das proteínas, da proteína animal, que é uma fonte rica de cobre. Tu que estás mais dentro desta parte, não é algo que eu domine tanto, embora tenha essa preocupação. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Sim, é exatamente isso. É claro que um vegano consciente, não é? Eu pelo menos tenho essa noção. Eu também como pouca carne, ou procuro não comer muita carne, mas um vegano consciente vai sempre suplementar minerais e vitaminas, nomeadamente a B12, que necessita. Mas o Dr. David Schmidt falou nisso porque todos nós, se tivermos uma alimentação variada, temos já, hoje em dia, infelizmente, muita carência dos minerais, muito mais essas pessoas.
não é? E a preocupação dele, porque há um respeito pelo todo, eu sinto isso, é que mesmo estas pessoas que podem ter uma maior carência porque têm uma alimentação por escolha e muito bem diferente, não venham a sofrer tanto dessas dificuldades. É importante, há bocadinho estava aqui uma senhora a perguntar no chat se há suplementos de cobre, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa: todos as vitaminas e minerais ou estes elementos isolados, nós não podemos nem devemos suplementar sem sermos acompanhados muitas vezes por um profissional de saúde. Eu não gosto muito de dizer que podemos suplementar o cobre, podemos, mas não vão tomar assim sem saberem o que é que estão a tomar e as quantidades. Se me perguntarem se é importante utilizá-lo, é. Eu prescrevo muito cobre, mas, por exemplo, é importante também sabermos que há uma doença, que é uma síndrome, é a doença do Wilson, as pessoas não podem tomar cobre. Por exemplo, Exato. é raro haver exceções, mas há, porquê? Na patologia da doença de Wilson, é uma doença hereditária, não é? E então o fígado não excreta o cobre na bilis. E então depois isto resulta num acúmulo de cobre, nomeadamente no fígado. Então nós temos, por exemplo, este tipo de pessoas não podem suplementar cobre, não podem Exatamente. ir, inclusive uma pessoa com uma patologia de Wilson tem que ter cuidado nos alimentos. Portanto, Uhum. aqui perguntavam no chat se podem suplementar. Podem. Há determinados suplementos que eu digo, e pessoas que estão a fazer esta tecnologia que eu digo para suplementarem, mas tenham sempre atenção às exceções, não é? No geral, podem suplementar e devem, mas eu acho que agora o importante é aguardarem para janeiro ou fevereiro, porque vamos ter com segurança 2 suplementos que vão colmatar estas carências, não é? Sem haver excesso no organismo, porque os elementos isolados são maravilhosos, quando muito bem empregos, porque se eu vou usá-lo isolado, tenho uma efetividade mais rápida, mas tem perigo. Portanto, vamos usar os suplementos que a Lifeway vai trazer agora em janeiro, que estão compostos, vão colmatar estas carências e vamos conseguir ter um resultado que não, que pouca gente não tem, porque no geral nós sabemos que é maravilhoso e que é imediato. Olha, eu coloquei aqui este slide, e isto tem a ver com estudos do Dr. David Schmidt, que, primeiro, como nós explicamos muitas vezes, e esta parte é aqui, é mais a tua área, que é os princípios da medicina oriental e Eu a estou a forma. olhar para isto, porque é a primeira vez, Teresa, estou a ver se me vais perguntar alguma coisa que eu não estou, está pequenino. Não, não te vou Sim, perguntar nada, pronto. até porque tu sabes explicar isto muitíssimo bem, como é lógico, não é? Os princípios da medicina oriental, isto é a tua área, não é? A medicina chinesa, e a forma como David Schmidt teve aqui uma conjunção de várias técnicas, não é? E de vários quadrantes da ciência, não é? Porque, por exemplo, a outra imagem tem a ver com o campo biomagnético, não é? Com o campo, com o campo que nós temos, e eu, por exemplo, na minha área estudo muito o nosso campo eletromagnético, não é? A forma como nós. Como nós temos uma energia que nos rege e Ele falou que, agora, Teresa, e e muito sim, bem estás a dizer, ele falou no sobre isso. vídeo o Dr. David Smith falou nisso. É excelente. Exatamente. Portanto, e ele conjugou aqui toda aquela parte dos meridianos, a forma como a energia circula pelo nosso organismo. Nós temos pontos-chave, tanto que ele utiliza dois dos pontos-chave, que é a sétima cervical e os dois dedos abaixo do umbigo, não é? Que são, digamos que, os dois maiores pontos energéticos. E eu coloquei aqui estas imagens porque, não sei se vais concordar comigo ou não, viver com a LifeWave ou viver a LifeWave, eu acho que começa a ser cada vez mais um estilo de vida, Sim. não é? E podemos ver aqui nesta imagem que o campo biomagnético com o uso do PETs altera-se e reequilibra-se completamente. Isso E mesmo. isso nota-se aqui na imagem. Ou seja, significa que sem o uso do X39 ou dos outros PETs,
nós temos a nossa energia desequilibrada e com o uso da tecnologia, o campo biomagnético equilibra É isso mesmo. sem nenhuma, sem digamos que, sem, Parabéns, Teresa. Esta imagem está, é mesmo isso. O uso do X39, por exemplo, com o 49, vai fazer a proteção que eu acho que é extremamente importante nós preocuparmos com o 5G e com os Wi-Fis. Nós estamos a fritar, a expressão é mesmo essa. Uhum, Fritamos os neurónios e as nossas células diariamente. E uhum. este ser humano ele é um Deus. A LifeWave vai mudar vidas, sem dúvida, porque usa a tecnologia, permite o que tu tens aqui e faz um equilíbrio e uma proteção. Pronto. Por isso é que Eu achei muito interessante esta visão muito interessante. dele, em como colocar o nosso campo biomagnético em Em equilíbrio, em equilíbrio. harmonia, e as pessoas podem não ter essa noção, principalmente para quem não está ligado a esta parte da saúde, e também nós não temos que estar ligados, nós estamos sempre a dizer isso. Principalmente para quem está aqui pela primeira vez a ouvir-nos e que nos está a ouvir falar aqui de termos muito técnicos, vocês não precisam de saber falar nada disto para apresentar o X39 aos vossos amigos, aos vossos familiares. Vocês têm apenas que partilhar com eles os benefícios. E é como eu hoje, digamos que criei aqui esta frase, viver a LifeWave como um estilo de vida, porque eu começo cada vez mais e hoje, há bocadinho quando estava a ouvir o David Schmidt, eu pensei assim, bom, eu devo ter tido aqui um anjo da guarda que me inspirou hoje de manhã quando eu estava a preparar esta apresentação, porque aquilo que eu encontrei, aquilo que eu fui estudar, que era para enquadrar com o vídeo que nós tínhamos falado, nós tínhamos visto o vídeo e vamos falar sobre este vídeo. E portanto eu tinha que enquadrar o vídeo para a apresentação e realmente esta imagem impactou-me e veio, digamos que, dar-me resposta a tudo aquilo que eu já estudei, não é? Principalmente na minha área, quer relativamente ao cobre, por exemplo. Uma curiosidade para vocês saberem, o nosso órgão que mais cobre usa é o cérebro. O cérebro consome muito cobre. E porquê? O cérebro tem uma atividade química e elétrica. E é a Exatamente. partir do cérebro que tudo acontece no nosso organismo. Portanto, o cobre é fundamental porque ele é o que vai dar energia às células, é ele que vai dar energia a toda a atividade que vai acontecer. Então, sabendo disto, sabendo destes processos todos, quando eu olho para esta imagem, eu percebo que o peptídeo vai dar ao corpo uma capacidade de ele se reequilibrar, não é? E depois eu olho para mim, por exemplo, que uso a tecnologia há 18 meses e aquilo que eu sinto com a tecnologia, eu olho para esta imagem e é como se eu percebesse tudo aquilo que está a acontecer no meu corpo. Não sei se isto te faz sentido, não É é? como estávamos antes, a imagem da esquerda, e é porque Exatamente. nós, quando nós deixamos de usar o adesivo, às vezes pontualmente, ou porque ainda não chegou, e nós que estamos há algum tempo neste Uhum. projeto, temos um envelope, acabamos por ceder um envelope, e às vezes o nosso não vem, e estamos Exato. ali um tempo sem usar, e nós notamos. Eu acredito que passamos a estar com este campo biomagnético alterado, não é? Porque nós não Exatamente. temos esta proteção, Uhum. porque o adesivo funciona destas formas, faz este equilíbrio eletromagnético, como tu estás a dizer muito bem, e o Dr. David Schmidt nos disse no vídeo, não é, que se protegeu, ou seja, ele criou um campo magnético que foi capaz de o proteger das queimaduras de sol, porque ele tem uma pele muito sensível e fez esse campo de proteção, como tu escolheste aqui, e estás de parabéns, esta imagem reflete aquilo que ele disse dele próprio, não é? E isto passa a acontecer. E depois nós sentimos esse efeito imediato, como sentimos
quando deixamos de usar, a fadiga também, porque se nós baixamos toda esta produção deste manutenção do cobre, não é? Porque como o cobre é um mineral essencial, nós temos que o consumir, não é? Nós temos que ir buscá-lo fora, mas nós vamos buscá-lo fora, mas não muitas vezes não nos conseguimos manter equilíbrio e com esta Exatamente. tecnologia vamos conseguir, não é? E é importante dizer, por exemplo, sem ele nós não conseguimos produzir oxigênio, produzir a hemoglobina correta, porque é ele que nos ajuda à produção e à condução do ferro para curar anemias, é fulcral, é um mineral essencial. E, além disso, os outros peptídeos não se ligam. Também, vejam, ele é tão inteligente, esta empresa é tão maravilhosa que, porque este peptídeo é o peptídeo que se liga ao cobre 10.000 vezes mais que os outros. Ou seja, Uhum. todos eles utilizam o cobre, mas o GHKCU liga-se a este mineral 10.000 vezes mais que os outros. Portanto, esta tecnologia veio sem dúvida mudar a vida de quem utilizar, não é? É. Olha, e nós já nos excedemos, como sempre nós Já, falamos acho demais. que já Vamos está. levar nas orelhas Não, pelos nossos colegas que estão aí a vigiar-nos e vão dizer: vocês excederam-se tremendamente no tempo, já vamos com mais de 1 hora de apresentação. Portanto, basicamente, nós já também falámos em tudo isto que está aqui, é só mesmo já está tudo, já. para terminar que usar os pets da Lifeway vai nos trazer rejuvenescimento, energia, qualidade de sono, melhor desempenho em várias áreas da nossa vida, alívio rápido na dor, na cicatrização. Nós já explicámos isso tudo. Voltaremos a estar por aqui. Aqui é importante realçar, eu acho que esta frase é bonita e representa bem aquilo que foi o dia de hoje e as revelações todas que David Schmidt nos apresentou. O presente é luminoso, mas o futuro, sem dúvida, é brilhante. Não é? É mesmo. Então, eu acho que todos vocês devem ter usado um PET hoje. Está na hora de o retirar. Eu vou retirar o meu. Afinal, tenho aqui, eu hoje tenho aqui. Está na hora de retirar o PETs. Eu Amanhã de posso manhã tirar o meu. não Não, podes tirar o teu. Pronto. Não faz mal. Agradecer-te mais uma vez a tua disponibilidade de estar sempre pronta e apaixonada a falar deste produto e a embarcares comigo É um prazer, sabe? nestes desafios das nossas quartas-feiras. É um prazer enorme e uma honra dividir contigo a tela. Vamos ver o E que é que preparamos para 2 a 15 dias. vamos ver o que Tem é que que ser nós vamos sempre preparar. informação nova, para as pessoas perceberem o maravilhoso que é Sim, terem tu esta vais começar a tecnologia. pensar em falar sobre a nova tecnologia e vamos trazer novidades. Falar, por exemplo, sobre os aminoácidos Sim, novos, sim, não sim. é? E a forma como eles se vão ligar aos X39. Pode ser aí uma Exatamente. boa. Vamos, Hã? vamos falar do poder dos suplementos, porque entretanto estamos quase no final do ano e no início do ano. Exatamente. Pois acho que, penso e corrige-me, Teresa, é no final de janeiro que temos É no os. final de janeiro de 2025, Portanto, é exatamente. importante começarmos a saber o que é que eles vão fazer para Uhum, todos nós nos uhum. prepararmos e começarmos a fazer os pedidos para termos. Então, para o ano vamos ficar muito jovens. Se este ano já ficámos, para o ano Vai ser um vai espetáculo. ser um espetáculo. Rosa. Está Hã? bem? Então vá. Olha, um beijinho Beijinho, enorme a todos. sejam felizes. Sejam felizes, como diz a Susana. E olhem, alargámos-nos um bocadinho mais, desculpem lá. Nós somos assim. Somos umas chatas, mas pronto, é com amor. Beijinho. Beijinhos!